Oi, meu nome é Caroline e eu vou falar para vocês um pouco sobre o projeto que eu estou desenvolvendo junto às minhas orientadoras. Bom, esse projeto é a análise de variáveis para modelagem de um controlador por bura eletrônico por meio de lógica fuzzy. Muitas cidades elas são afetadas diariamente com as inundações causadas durante os períodos de chuva muito intensa. E esse problema acontece principalmente por conta da rápida urbanização que se deu nesses ambientes, de forma não muito bem planejada e trouxe diversos problemas de infraestrutura, junto com o descarte totalmente incorreto do lixo, que ainda é feito pela população, então o mesmo acaba sendo acumulado nas vias públicas e obstrui os pontos de drenagem dessas águas. Então, o objetivo desse trabalho é encontrar parâmetros para previsão de chuva, sendo que esses parâmetros eles vão servir como base para o refinamento de um protótipo de controlador de bueiro eletrônico que vai ser aplicado em cidades inteligentes, exatamente com o intuito de prevenir que essas inundações ocorram. E para desenvolver isso, então, primeiro nós extraímos os dados brutos no site do governo federal. Esses dados eles são informações meteorológicas, muito utilizados para previsão de tempo e estudos climáticos, e eles são temperatura, pressão, direção e velocidade dos ventos e umidade. Eles são advindos de estações ambientais automáticas ou plataforma de coleta de dados, as PCDs, e disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisa, o INEP. Posteriormente, após a extração desses dados, foi realizada uma mineração dos mesmos, utilizando a lógica fuzzy, a partir dos dados baixados no Nine Analytics Platform. E o objetivo era saber os parâmetros que podem ajudar na previsão de chuva. E, consequentemente, a partir dessa previsão, da definição desses parâmetros, definir quando o controlador ele será acionado ou não. Então, como foi feito? Primeiramente, os dados eles foram organizados em um arquivo do tipo .cvc, CSV, e depois algumas colunas elas são filtradas da base de dados, restando apenas as colunas mais importantes para nossa análise, que foram a radiação solar acumulada, temperatura do ar, temperatura máxima, temperatura mínima, umidade relativa e a classe, que seria sem chuva, chuva fraca, moderada, forte e muito forte. Dessa forma, vai ser possível programar o nosso controlador do nosso bueiro eletrônico, baseando nos parâmetros da intensidade dessa chuva. Esses 5 parâmetros. E o controlador, ele abrirá, então, em caso de chuva moderada, forte e muito forte, com níveis diferentes de abertura, ou seja, de acordo com a intensidade da minha chuva, haverá um nível de abertura do meu bueiro para prevenção dos alagamentos. E, bom, os resultados que nós obtivemos com essas análises, com esse estudo, mostraram que os fatores estudados, como a radiação solar, a temperatura do ar, a temperatura máxima e mínima, e a umidade relativa, eles podem ajudar na previsão dessas chuvas e interferir diretamente na programação do nosso controlador. E o algoritmo de classificação por lógica fuzzy, ele apresentou uma boa acurácia para a previsão da intensidade das chuvas, o que deixa a nossa previsão para a abertura do bueiro mais precisa. Porém, é necessário a busca por dados mais antigos, já que as estações meteorológicas, elas oferecem dados apenas dos últimos 15 dias para a população. Então, ou seja, os dados que nós conseguimos coletar, eles foram dos últimos 15 dias a partir do dia de coleta. E isso tira um pouco da nossa precisão de análise. Então, para aumentar a precisão da nossa resposta e a confiabilidade do nosso algoritmo, é necessário buscar por dados de um período maior, por exemplo, um exemplo de um período aí de mais ou menos 1 ano, para que essa comparação ela seja mais dentro da realidade. Bom, é isso, esse é o projeto. Muito obrigada pela atenção de vocês.